Cara, nunca imaginei que pedir um aumento pudesse mudar minha vida de um jeito tão louco, sério mesmo, mas foi isso que aconteceu quando decidi criar coragem e enfrentar meu chefe, o Humberto. Deixa eu contar essa história do começo, porque você não vai acreditar no que aconteceu naquela noite no escritório. Meu nome é Nathan, tenho 28 anos e trabalho numa empresa de marketing digital aqui em São Paulo. Não é nenhuma empresa gigante, mas também não é pequena. O tipo de lugar que paga as contas, mas não sobra muito no fim do mês, sabe como é? A vida estava apertando cada vez mais. Aluguel subindo, compras mais caras e meu salário parado há quase 2 anos. Eu morava num apartamento pequeno, daqueles de um quarto só. E todo mês era aquela luta para fechar as contas. Comecei a pular alguns rolês com os amigos porque simplesmente não dava mais. Estava ficando em casa nos fins de semana, comendo miojo e assistindo série porque sair gastava muito. A situação estava feia mesmo. Cara, você precisa pedir um aumento. Já faz tempo que você está nessa empresa e nunca pediu nada. Dizia meu amigo Ricardo sempre que a gente conversava. Mas eu ficava com aquele medo, sabe? Medo de pedir e ouvir um não, medo de parecer ingrato, medo de colocar meu emprego em risco. O Humberto, meu chefe, era um cara meio difícil de entender. Ele tinha uns 40 e poucos anos, sempre muito bem vestido, calça social e camisa de marca. Você via que o cara tinha grana. Ele era daqueles chefes que num dia tá super gente boa, contando piada e pagando café pra todo mundo. E no outro dia, mal olha na sua cara. Impossível saber que humor ele estaria. Tinha uma coisa no jeito dele que me deixava meio desconfortável. Às vezes, quando a gente conversava sobre algum projeto, ele ficava me olhando de um jeito estranho, como se estivesse analisando cada parte de mim. Outras vezes, ele colocava a mão no meu ombro quando falava comigo e deixava ali por tempo demais. Nathan, você é um dos melhores funcionários que tenho aqui. Sua criatividade é impressionante, ele falava de vez em quando. E eu só agradecia sem graça, porque nunca soube lidar bem com elogios. Mas aqueles elogios nunca se transformavam em aumento, sabe como é? A gota d'água foi quando meu aluguel aumentou 15% de uma vez. Voltei para casa depois de conversar com o síndico e sentei no sofá, olhando para as contas em cima da mesa. Não tinha mais como adiar. Eu precisava daquele aumento ou ia ter que arranjar um segundo trabalho. Na manhã seguinte, cheguei no escritório decidido. Coloquei minha melhor roupa, que também não era lá essas coisas. Uma calça jeans escura, que ainda estava em bom estado, e uma camisa social azul que minha mãe tinha me dado no aniversário. Respirei fundo e mandei uma mensagem para o Humberto. Bom dia, chefe. Será que podemos conversar hoje? Tenho um assunto importante para discutir. A resposta veio rápido. Passa na minha sala às 11 horas. O relógio parecia que não andava. Eu tentava trabalhar, mas não conseguia me concentrar em nada. Ficava imaginando como começar a conversa, que argumentos usar. Tinha até anotado num papel quanto tempo eu estava na empresa. Os projetos que tinha acertado, os clientes que elogiaram meu trabalho. Queria mostrar que merecia aquele aumento. Quando deu 11 horas, meu coração estava a 1000. Bati na porta da sala dele com as mãos meio suadas. Entra, ele falou com aquela voz forte. A sala do Humberto era a maior do escritório. Tinha uma mesa enorme de madeira escura, uma cadeira de couro preta e uma vista da cidade que todo mundo invejava. Ele estava sentado, mexendo no computador e nem levantou o olhar quando entrei. Senta aí, Nathan. Só 1 minuto. Sentei na cadeira em frente à mesa dele e esperei, enquanto ele terminava de digitar alguma coisa. Depois de uns minutos, que pareceram uma eternidade, ele finalmente olhou para mim. Então, qual é o assunto importante? Engoli seco e comecei a falar, tentando não gaguejar. Humberto, estou na empresa há mais de 3 anos agora. Comecei como assistente e hoje já coordeno vários projetos importantes. Os clientes gostam do meu trabalho, nunca tive reclamações, sempre entrego tudo no prazo. Ele me olhava sem demonstrar nenhuma reação, o que me deixava ainda mais nervoso. O que eu quero dizer é que... Bem, meu salário está o mesmo desde que fui promovido há quase 2 anos. E com o custo de vida aumentando, está ficando difícil manter as contas em dia. Humberto se recostou na cadeira, colocou as mãos juntas como se estivesse rezando e ficou me encarando. Você quer um aumento? Ele disse, não como pergunta, mas como afirmação. Sim, seria muito importante para mim neste momento. Ele ficou em silêncio por um tempo, me estudando. Depois, pegou uma caneta e começou a batê-la levemente na mesa. Nathan, você sabe como estão as coisas no mercado. A economia não anda bem, estamos com o orçamento apertado. Meu coração afundou. Era o começo do discurso que eu mais temia. O não disfarçado de quem sabe um dia. Mas, ele continuou, reconheço o seu valor aqui na empresa. Aquilo me deu uma esperança. Olha, não posso te dar uma resposta agora. Preciso revisar os números, ver o que é possível fazer. O que acha de conversarmos melhor sobre isso depois do expediente? Podemos ficar aqui no escritório mesmo, quando todo mundo for embora?
Assim teremos mais privacidade para discutir sua situação. Fiquei surpreso com a proposta. Por que depois do expediente? Por que precisava de privacidade para falar de salário? Claro, sem problema, respondi, meio confuso. Ótimo, fica combinado então. Então teremos o escritório só para nós. O jeito como ele falou só para nós me deu um arrepio esquisito. Mas eu precisava tanto daquele aumento que não pensei muito nisso. Estarei aqui, confirmei, levantando da cadeira. Quando já estava na porta, ele me chamou de novo. Nathan, vem preparado para talvez passar um tempo a mais. Temos muito o que conversar sobre seu futuro na empresa. Saí da sala dele com uma mistura de esperança e um pressentimento estranho. Por que não podia me dar uma resposta durante o horário normal? O que ele queria dizer com passar um tempo a mais? E por que senti algo tão esquisito no jeito que ele me olhou quando falou isso? O resto do dia passou voando e eu não consegui me concentrar em mais nada. Só pensava no que ia acontecer naquela noite, sozinho no escritório com o Humberto. O relógio marcou 18 horas e todo mundo começou a arrumar suas coisas para ir embora. Era sexta-feira e a galera estava animada para o fim de semana, combinando happy hour, falando de festas e planos. E aí, Nathan, vai com a gente hoje? Tem um bar novo ali na Augusta que tá bombando. Convidou Marcela, uma colega do design. Hoje não vai dar, respondi, tentando disfarçar o nervosismo. Tenho um compromisso. Compromisso na sexta à noite? Conta essa história direito. Ela brincou dando uma piscadinha. Sorri sem graça e inventei uma desculpa qualquer sobre visitar minha mãe. Não queria contar pra ninguém sobre a reunião com o Humberto. Sei lá, parecia estranho e eu mesmo não entendia direito o que estava acontecendo. Vi pela janela o pessoal indo embora, as luzes do escritório sendo apagadas uma a uma. Logo, o lugar ficou em silêncio. Aquele silêncio pesado de escritório vazio, sabe? Só o barulho do ar-condicionado e de vez em quando o elevador subindo e descendo no prédio. Faltavam 10 minutos para as 7 quando decidi ir até a sala do Humberto. Passei no banheiro antes, dei uma olhada no espelho, arrumei o cabelo com as mãos e respirei fundo várias vezes tentando me acalmar. É só uma conversa sobre aumento, cara. Nada demais. Falei pra mim mesmo, mas nem eu acreditava muito nisso. Bati na porta da sala dele mesmo estando entreaberta. Entra, Nathan! A voz dele veio lá de dentro. Quando entrei, levei um susto. A sala estava diferente. As luzes principais estavam apagadas. Só um abajur na mesa dele aceso, criando um clima meio estranho. Nada a ver com uma reunião de trabalho normal. E o mais surpreendente, na mesa dele tinha uma garrafa de uísque e 2 copos. Pontual como sempre, ele disse, levantando da cadeira. Ele tinha tirado o paletó e afrouxado a gravata. Fecha a porta, por favor. Fechei a porta, sentindo um frio na barriga. Alguma coisa ali não parecia certo. Senta aí, vamos conversar. Ele apontou para a cadeira em frente à mesa dele. Aceita um drink? Não sei. Estamos no trabalho ainda, respondi confuso. Tecnicamente o expediente acabou. Ele sorriu, já servindo os 2 copos sem esperar minha resposta. Além disso, conversas sobre dinheiro sempre ficam mais fáceis com uma bebida. Sentei e peguei o copo que ele me ofereceu, mais por educação do que vontade. O uísque desceu queimando, e eu tentei não fazer careta. Nunca fui muito de beber destilados. Então, Nathan, ele começou, dando a volta na mesa e sentando na beirada, bem mais perto de mim do que o normal em uma conversa de trabalho. Estive pensando no seu pedido de aumento. E o que você decidiu? Perguntei, tentando ir direto ao ponto. Ele deu um sorriso de canto de boca. Calma, rapaz, a noite é uma criança. Ele se levantou e foi até a janela, olhando a cidade iluminada lá embaixo. Você já se perguntou por que te contratei, Nathan? A pergunta me pegou de surpresa. Bom, porque gostou do meu portfólio, minha experiência. Não, ele me interrompeu, virando-se para mim. Te contratei porque vi algo em você. Um potencial que talvez nem você mesmo saiba que tem. Ele voltou para perto de mim, encheu novamente seu copo e ofereceu mais para mim. Recusei com um gesto. Sabe, nem todo mundo tem o que é preciso para crescer nesse mercado. A maioria fica satisfeita com o basicão, fazendo sempre o mesmo, recebendo o mesmo salário, vivendo a mesma vida medíocre até se aposentar. Eu engoli em seco, sem saber o que dizer. Onde ele queria chegar com aquele papo? Mas você, Nathan, você tem algo diferente, ele continuou. Agora andando ao meu redor, como um tubarão cercando a presa. Só precisa de alguém que te mostre o caminho. Que caminho? Perguntei, me sentindo cada vez mais desconfortável. Ele parou bem atrás da minha cadeira. Senti suas mãos nos meus ombros e quase pulei com um susto. Relaxa, ele disse baixinho. Estou te oferecendo uma oportunidade única. Minhas mãos começaram a suar. Aquilo definitivamente não era uma conversa normal sobre aumento salarial. Que tipo de oportunidade? Consegui perguntar com a voz meio trêmula. Ele tirou as mãos dos meus ombros e voltou para a frente da mesa, pegando uma pasta que eu não tinha notado antes. Já ouviu falar da campanha do cliente novo?
Aquela empresa farmacêutica? A Nexus Pharma. Ouvi alguma coisa, mas achei que o Gustavo estivesse cuidando disso. Estava, ele respondeu, abrindo a pasta e espalhando alguns papéis na mesa. Até eu decidir que quero você nesse projeto. Olhei os papéis. Eram layouts de uma campanha publicitária enorme, muito maior que qualquer coisa que eu já tinha feito antes. Era um lançamento nacional de um remédio novo, com outdoors, comerciais de TV, mídia digital, tudo. É um projeto de mais de 5 milhões, ele disse, vendo minha cara de surpresa. E quero que você seja o diretor criativo. Fiquei sem fala por alguns segundos. Diretor criativo? Eu? De um projeto desse tamanho? Mas eu nunca liderei algo tão grande. Tem gente na empresa com muito mais experiência que eu para isso. Exatamente. Ele sorriu, tomando mais um gole de uísque. Ninguém apostaria em você para isso. Ninguém, exceto eu. Peguei um dos layouts na mão, mal acreditando no que estava acontecendo. Era a chance da minha vida, o tipo de projeto que poderia colocar meu nome no mapa, abrir portas que eu nem imaginava. Por que eu? Perguntei, ainda desconfiado de tanta sorte. Ele se inclinou na mesa, ficando com o rosto bem próximo do meu. Senti o cheiro do uísque no hálito dele. Porque, como eu disse, vejo um potencial enorme em você. E porque, digamos que tenho outros interesses além do profissional. Meu sangue gelou. Ali estava. A virada que eu temia desde o começo, aquele pressentimento ruim se confirmando. Como assim? Perguntei, já sabendo a resposta. Nathan, somos adultos aqui. Ele disse, contornando a mesa de novo e chegando perto de mim. Acho que já percebeu que me interesso por você de um jeito especial. Não sabia onde enfiar a cara. Senti o rosto queimar de vergonha, raiva, confusão, tudo ao mesmo tempo. Olha, Humberto, acho que você entendeu tudo errado. Eu vim aqui para falar de aumento, não de... De aumento estamos falando, ele interrompeu. Um aumento significativo, mais que você jamais conseguiria de outro jeito. Essa campanha tem bônus de performance e, como diretor criativo, sua participação seria substancial. Ele colocou a mão no meu braço e eu me afastei instintivamente. Quer dizer que você está condicionando minha promoção a isso? Perguntei, sem conseguir acreditar. Não estou condicionando nada, ele respondeu, com um tom mais frio agora. Estou oferecendo uma oportunidade. O que você faz com ela é decisão sua. Levantei da cadeira sentindo uma mistura de nojo e indignação. Isso é assédio, sabia? Posso te denunciar por isso. Ele soltou uma risada curta, como se eu tivesse contado uma piada sem graça. Denunciar? Com que provas? Sua palavra contra a minha? Quem você acha que vão acreditar? No dono da empresa ou no funcionário desesperado por dinheiro que inventou uma história para me prejudicar? Fiquei sem palavras. Ele tinha razão. Seria minha palavra contra a dele. Pensa bem, Nathan, ele disse, voltando a um tom mais suave. Não estou te forçando a nada, só te oferecendo uma chance única. O projeto, a promoção, o aumento. E sim, uma noite comigo. Uma noite que pode mudar sua vida para sempre. Olhei para a porta, pensando em quanto tempo levaria para chegar até ela e sair correndo dali. Mas então pensei no meu aluguel, nas contas, na oportunidade profissional que ele estava me oferecendo. E se eu disser não? Perguntei, já temendo a resposta. Humberto deu de ombros como se não fosse nada demais. Vida que segue. Você continua no seu cargo atual, com seu salário atual, e quanto ao aumento que você pediu, bem, com a economia do jeito que está, vai ser difícil justificar qualquer aumento nos próximos anos. Ele se aproximou de novo, baixando a voz. Mas se disser sim, amanhã mesmo assino sua promoção a diretor criativo, com um aumento de 70% no seu salário. 70%, Nathan. Pensa no que você poderia fazer com esse dinheiro. Minha cabeça estava rodando. O que eu deveria fazer? Aceitar e me vender desse jeito? Recusar e continuar na mesma situação financeira apertada? Denunciar e provavelmente perder o emprego? Preciso pensar, falei finalmente. Claro, ele respondeu, pegando seu paletó. Vou deixar você sozinho por alguns minutos. Vou descer para fumar um cigarro. Quando eu voltar, quero sua resposta. Ele caminhou até a porta, parou e olhou para mim com um sorriso confiante. Ah, e se decidir aceitar, tem uma garrafa de champanhe na geladeira pequena ali no canto. Podemos abrir para comemorar o começo de uma parceria muito lucrativa. E saiu, me deixando sozinho com a decisão mais difícil da minha vida. Fiquei sozinho naquela sala, sentindo como se o ar tivesse ficado pesado demais para respirar. Me joguei na cadeira e passei as mãos pelo rosto, tentando clarear os pensamentos. Que situação absurda era aquela! Meu chefe acabou de me propor basicamente trocar favores, íntimos por uma promoção e um aumento.
Eu deveria levantar, sair dali e nunca mais olhar para a cara do Humberto. Era o certo a fazer, o que qualquer pessoa com dignidade faria. Mas então as imagens começaram a passar na minha cabeça. O boleto do aluguel atrasado, as ligações da operadora do cartão de crédito, a geladeira quase vazia, aquela sensação horrível de não saber se vou conseguir chegar ao fim do mês. E não era só isso. Tinha também a oportunidade profissional que ele estava me oferecendo. Diretor criativo de uma campanha nacional. O tipo de coisa que poderia mudar completamente minha carreira, abrir portas que eu nem sonhava. Eu poderia colocar isso no meu currículo. E se quisesse, depois, procurar emprego em outra agência, ganhar ainda mais. Levantei e fui até a janela. A cidade brilhava lá embaixo, milhões de luzes, milhões de pessoas, cada uma com seus próprios dilemas morais, seus próprios segredos. Quantas delas já tinham passado por situações parecidas? Quantas tinham aceitado propostas como essa? Uma noite, pensei. Uma noite por uma vida melhor. Meu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem do banco. Sua fatura do cartão vence amanhã. Como se eu precisasse de mais um lembrete da minha situação financeira desesperadora. Olhei para a porta, sabendo que a qualquer momento o Humberto voltaria e exigiria uma resposta. Meu coração batia tão forte que eu podia sentir nas têmporas. Comecei a andar de um lado para o outro na sala, pesando as opções. Se eu dissesse não, continuaria na mesma situação. Pior, talvez ele começasse a implicar comigo, encontrar defeitos no meu trabalho, me pressionar até eu pedir demissão. E nessa economia, arranjar outro emprego não seria fácil. Se eu dissesse sim. Bem, seria só uma noite, certo? Uma noite desconfortável, com certeza. Mas depois disso eu teria o aumento, a promoção, poderia pagar minhas contas, talvez até começar a juntar um dinheiro para sair daquele apartamento minúsculo. E quem sabe, com o tempo, a lembrança dessa noite se apagaria da minha mente. Que merda de escolha é essa? Murmurei, socando de leve a parede. Por que eu tinha que passar por isso? Por que não podia simplesmente receber o aumento que merecia pelo meu trabalho, sem toda essa complicação? Meus olhos caíram sobre a pasta na mesa com os layouts da campanha da Nexus Pharma. Peguei um deles e fiquei olhando. Era um trabalho incrível, muito além do que eu fazia atualmente. O tipo de campanha que ganha prêmios, que aparece em revistas especializadas. E então, quase sem querer, me vi indo até a geladeira pequena que o Humberto tinha mencionado. Abri a porta e lá estava, uma garrafa de champanhe cara, dessas que eu só via em filmes. Ao lado dela, 2 taças de cristal. Ele estava muito confiante de que eu aceitaria. Isso me irritou. Quem ele pensava que era? Achava que podia comprar qualquer um? Que todo mundo tinha um preço? Fechei a geladeira com força, voltei para a mesa e me sentei. Peguei o copo de uísque que tinha deixado pela metade e virei de uma vez, sentindo o líquido queimar minha garganta. A porta se abriu e Humberto entrou, cheirando a cigarro. Ele olhou para mim com aquela expressão confiante, como se já soubesse minha resposta. E então? Ele perguntou, tirando o paletó de novo e pendurando no cabideiro. Respirei fundo. Era a hora da verdade. Eu aceito, disse com a voz mais firme que consegui. Um sorriso satisfeito apareceu no rosto dele. Sabia que você era esperto, ele respondeu caminhando até a geladeira. Vamos celebrar? Ele tirou a garrafa de champanhe e começou a abrir. O barulho da rolha estourando me fez pular de leve na cadeira, meus nervos à flor da pele. Sabe, Nathan, ele disse enquanto servia as taças, isso não precisa ser ruim para você. Podemos nos divertir e, quem sabe, pode ser o começo de algo. Regular? Senti meu estômago revirar com essa ideia, mas mantive o rosto neutro. Vamos ver como vai ser essa noite primeiro. Ele riu e me entregou uma taça. Gosto da sua atitude, um brinde à sua nova posição na empresa. Brindamos e bebi um gole. O champanhe era bom, muito melhor que qualquer coisa que eu já tinha provado. Mas tinha um gosto amargo na minha boca que nenhuma bebida cara poderia disfarçar. Vem cá, ele disse, colocando sua taça na mesa e fazendo sinal para eu me aproximar. Me levantei com as pernas bambas e fui até ele. Humberto colocou as mãos na minha cintura e me puxou para perto. Fechei os olhos, tentando me desligar do que estava acontecendo, pensando no dinheiro, na promoção, em tudo que aquilo representava. Relaxa, ele sussurrou no meu ouvido. Prometo que vou fazer valer cada centavo do seu aumento. Senti sua boca no meu pescoço e reprimi um arrepio de desconforto. Minhas mãos estavam tremendo e apertei os punhos para tentar controlar. Podemos ir para minha casa? Ele sugeriu. É aqui perto, tenho um apartamento no Itaim, muito mais confortável que esse escritório. Tanto faz, respondi, querendo acabar logo com aquilo. Ele pegou o celular. Vou chamar um Uber. Enquanto isso, que tal mais uma taça? Concordei com a cabeça, precisando de todo o álcool possível para adormecer minha consciência. Enquanto ele pedia o carro, esvaziou minha taça e a encheu de novo. O champanhe estava começando a fazer efeito, deixando meus pensamentos mais lentos, mais distantes. Talvez fosse melhor assim,
Talvez eu conseguisse passar por aquela noite se estivesse meio anestesiado. O carro chega em 5 minutos, ele disse, guardando o celular no bolso. Quer levar a champanhe? Tenho mais em casa. Pode ser, respondi, bebendo mais um gole. Ele se aproximou de novo, passando a mão pelo meu rosto. Você não vai se arrepender, Nathan. Amanhã mesmo assino sua promoção. E segunda-feira você já começa como diretor criativo da campanha. 70% de aumento, lembra? Pensa em tudo que você vai poder fazer com esse dinheiro. Fechei os olhos, imaginando minha conta bancária com um saldo positivo pela primeira vez em anos. Imaginei pagando todas as contas em dia, fazendo compras, sem ficar calculando cada centavo, talvez até tirando umas férias depois de tanto tempo. O celular dele vibrou. O carro chegou, disse Humberto pegando a garrafa de champanhe. Vamos? Engoli em seco e concordei. Ele passou o braço pelos meus ombros e me guiou até a porta. Ei, esqueci meu celular, falei, voltando até a mesa para pegá-lo. Quando o peguei, vi meu reflexo na janela escura. Por um momento, não reconheci a pessoa que estava olhando de volta para mim. Quem era eu agora? O que estava me tornando? Mas então lembrei de todas as noites que passei acordado, preocupado com dinheiro. Lembrei das ligações de cobrança, dos boletos atrasados, da geladeira vazia, e lembrei da oportunidade profissional que estava à minha frente. Vamos? A voz de Humberto veio da porta. Guardei o celular no bolso e o segui para fora da sala, para o corredor escuro, para o elevador. Não tinha mais volta agora. A decisão estava tomada. Enquanto descíamos no elevador em silêncio, um pensamento me ocorreu. O que aconteceria depois dessa noite? Será que ele realmente cumpriria sua promessa? Ou seria só o começo de uma relação de poder e manipulação que eu nunca conseguiria escapar? A porta do elevador se abriu no térreo e Humberto colocou a mão nas minhas costas, me guiando para a saída. Vai dar tudo certo, ele disse, como se pudesse ler meus pensamentos. Confia em mim. Mas a questão era exatamente essa. Eu não confiava. Não tinha escolha, mas não confiava. O carro nos esperava na frente do prédio. Entramos e Humberto deu o endereço ao motorista. Quando o carro começou a se mover, olhei pela janela para o prédio do escritório se afastando. Ali dentro, algumas horas atrás, eu era apenas um funcionário pedindo um aumento justo. Agora, estava a caminho do apartamento do meu chefe, prestes a fazer algo que jamais imaginei que faria. Tudo por dinheiro. Tudo para sobreviver nesse mundo. Uber parou em frente a um prédio enorme, desses bem modernos, todo de vidro espelhado. O porteiro acenou para Humberto como se já o conhecesse bem. Subimos pelo elevador privativo direto para a cobertura. Minha cabeça estava girando, parte pelo champanhe, parte pela situação bizarra que eu estava vivendo. O apartamento dele era exatamente como eu imaginava. Enorme, decoração minimalista, aquele tipo de lugar que aparece em revista de arquitetura. A vista da cidade era de tirar o fôlego. São Paulo inteira se estendia aos nossos pés. Um mar de luzes até onde a vista alcançava. Impressionado, Humberto perguntou, notando meu olhar fixo na vista. É um lugar e tanto, respondi, tentando esconder o nervosismo. Isso tudo pode ser seu um dia, ele disse, servindo mais champanhe. Se você jogar suas cartas direito. Aceitei a taça e tomei um gole grande, precisando de toda a coragem líquida possível. Vou colocar uma música, ele falou, mexendo no celular. Uma música suave começou a tocar. Quer conhecer o resto do apartamento? Concordei com a cabeça, sem conseguir falar. Ele me guiou pelo lugar, mostrando a cozinha enorme que parecia nunca ter sido usada, o escritório com uma mesa maior que meu quarto inteiro, e finalmente o quarto principal. A cama king size dominava o espaço. Engoli em seco. Fica à vontade, ele disse, tirando o relógio e colocando na mesa de cabeceira. Vou tomar um banho rápido. Tem outro banheiro ali se você quiser usar. Quando ele entrou no banheiro e ouvi o barulho do chuveiro, me sentei na beirada da cama, tremendo. Era real. Estava mesmo acontecendo. Olhei para o relógio dele na mesa de cabeceira. Um Rolex. Provavelmente custava mais que meu carro, se eu tivesse um. Foi então que notei o celular dele, também na mesa. Estava desbloqueado. Um pensamento louco passou pela minha cabeça. Olhei para a porta do banheiro, o barulho do chuveiro ainda alto, e peguei o celular dele. Abri os e-mails e comecei a procurar qualquer coisa sobre a tal campanha da Nexus Pharma. E encontrei. Vários e-mails trocados com a diretoria, com o cliente, com a equipe. E o nome de Gustavo aparecia em todos como diretor criativo do projeto. Continuei procurando e achei uma pasta de fotos. Cliquei nela e quase deixei o celular cair com o que vi. Eram fotos de outros rapazes, funcionários que eu reconhecia, alguns que já tinham saído da empresa, em situações parecidas com a minha, alguns nitidamente desconfortáveis, outros parecendo resignados. Era um padrão. Não era a primeira vez que Humberto fazia isso. Ele escolhia funcionários vulneráveis, desesperados por dinheiro ou por crescimento profissional.
e usava seu poder para isso. O chuveiro parou. Rapidamente, coloquei o celular de volta na mesa, exatamente como estava, e me afastei. Humberto saiu do banheiro com apenas uma toalha na cintura. Veio em minha direção com um sorriso predatório. Sua vez de relaxar, Nathan. Foi naquele momento que algo dentro de mim mudou. Um clique, como se uma chave virasse. Não era mais sobre dinheiro, sobre sobrevivência. Era sobre dignidade, sobre não ser mais uma vítima na lista dele. Não, falei, me levantando. Não vai rolar. O sorriso dele sumiu. Como assim não vai rolar? Já estamos aqui, você concordou. Mudei de ideia, respondi, com uma firmeza que nem eu sabia que tinha. Eu vi as fotos no seu celular. Sei que não sou o primeiro. Sei que você faz isso sempre. Pega funcionários desesperados e se aproveita deles. Ele ficou pálido por um segundo, mas logo recuperou a postura. E daí? Todo mundo saiu ganhando. Eles conseguiram o que queriam, eu consegui o que queria. Você é nojento? Falei, indo em direção à porta. Ele agarrou meu braço com força. Você não vai a lugar nenhum. Já disse que vai assinar sua promoção. Puxei meu braço. Não quero nada de você. Amanhã mesmo começo a procurar outro emprego. Boa sorte com isso. Ele riu, um riso frio e calculista. Sabe como é pequeno o mercado de publicidade? Uma palavra minha e você não consegue nem estágio nessa cidade. Então vou denunciar você. Tenho certeza que os outros caras vão falar também, quando souberem que não estão sozinhos. A expressão dele mudou de confiante para furiosa em um segundo. Você não tem provas de nada. Vai ser sua palavra contra a minha. E adivinha? Eu sou amigo dos donos de todas as grandes agências dessa cidade. Ninguém vai acreditar em você. Ele estava certo, e nós dois sabíamos disso. Mas algo em mim já tinha mudado, e não tinha mais volta. Mesmo assim, não vou fazer isso. Prefiro viver debaixo da ponte que me vender desse jeito. Virei as costas e caminhei até a porta. Ele veio atrás de mim, falando alto. Seu idiota, está jogando fora a chance da sua vida, 70% de aumentos, uma campanha nacional. Parei e me virei. Você nem ia me dar a campanha, né? Gustavo continua como diretor criativo. Vi nos seus e-mails. Era só mais uma mentira. Ele ficou em silêncio por um segundo, depois deu aquele sorriso arrogante de novo. Esperto, mas ainda assim burro demais para aproveitar a oportunidade. Prefiro ser burro e dormir em paz, respondi e saí do apartamento. No elevador, minhas pernas finalmente cederam e me apoiei na parede, tremendo. O que eu tinha acabado de fazer? Joguei fora um aumento que eu tanto precisava. Provavelmente perdi meu emprego também. E ainda ganhei um inimigo poderoso no mercado. Mas pela primeira vez em muito tempo, me senti livre, leve, como se um peso enorme tivesse saído das minhas costas. Saí do prédio e caminhei pela rua deserta. Não tinha dinheiro para o Uber, ia ter que pegar ônibus. Mas não me importei. O ar da noite estava fresco e cada respiração parecia limpar um pouco da sensação suja que aquela situação tinha deixado em mim. Na segunda-feira, como esperado, fui chamado na sala do RH, assim que cheguei. Humberto já tinha inventado alguma história e eu estava sendo demitido por incompatibilidade com os valores da empresa. A ironia era quase engraçada. Saí com minha caixa de pertences e a cabeça erguida. Foram meses difíceis depois disso. Tive que vender coisas, pedir dinheiro emprestado para a família, atrasei aluguel. Mas aos poucos fui pegando freelas, reconstruindo meu portfólio, fazendo contatos novos. 6 meses depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era Renato, um ex-colega da agência. Você viu a notícia? O Humberto foi demitido. 3 caras processaram ele por assédio. Parece que eles se encontraram por acaso em uma entrevista e descobriram que tinham histórias parecidas. Sorri. A justiça às vezes demora, mas chega. Hoje, 1 ano depois, trabalho em uma agência menor. Ganho menos do que poderia estar ganhando se tivesse aceitado a proposta do Humberto. Ainda tenho que controlar bem o dinheiro para chegar ao fim do mês, mas durmo em paz. E isso não tem preço? Se tem uma lição que aprendi naquela noite, é que nossa dignidade não está à venda. Não importa o quanto estejamos desesperados, algumas linhas não devem ser cruzadas. Porque depois que você cruza, é difícil encontrar o caminho de volta para quem você era antes. E sabe o que é mais louco? Às vezes penso que, se eu tivesse aceitado, talvez hoje eu fosse como o Humberto. Talvez aquela noite tivesse quebrado algo dentro de mim, me transformado em alguém que também usaria poder e dinheiro para conseguir o que quer, não importa o custo humano. É isso que o desespero e a ganância podem fazer com a gente. Transformar vítimas em predadores, num ciclo sem fim. Por isso conto essa história, para lembrar que, mesmo nas horas mais difíceis, temos escolhas, e que essas escolhas definem quem somos. Galera, se essa história tocou vocês de alguma forma, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada inscrição me ajuda muito a continuar trazendo esses relatos reais para vocês. E se puderem, dá uma força pelo Pix também.
O link está na descrição. Cada contribuição ajuda a manter o canal no ar e me permite dedicar mais tempo a trazer histórias de qualidade como essa. Compartilhem com os amigos que talvez precisem ouvir essa mensagem hoje. A gente nunca sabe quem pode estar passando por uma situação parecida e precisa desse empurrãozinho para fazer a escolha certa. Nos vemos no próximo relato. Valeu, família!